Fala pessoal, beleza? Olha só, você que é dono de desentupidora, cara, você tem a sua desentupidora, você presta serviço de desentupidora na sua cidade? Cara, você tá pagando caro naquele clique no Google Ads, tipo assim, chega na base de 50, R$ 60 em um único clique. Cara, esse vídeo é para você, porque eu vou te mostrar uma forma prática totalmente didática de como você pode reverter isso se você receber cliques gratuitos, cliques orgânicos. Cara, eu vou provar para você com serviços que eu já faço e tá dando certo, beleza? Então faz o seguinte, fica comigo até o final, porque, cara, eu vou te passar todo o bizu de como você pode fazer isso na prática. E eu vou te provar por A mais B que dá certo, beleza? Então, vamos lá? Seguinte, você, cara, presta um serviço na sua cidade de serviço. Você quer um trabalho com desentupidora, limpa fossa, perfeito. Então olha só, tá difícil, a concorrência tá difícil. Além da concorrência ser desleal, que o malandrinho lá, ele vai e clica no seu anúncio para derrubar o seu anúncio, porque é caro. Se você não tiver verba para poder anunciar, o Google vai derrubar os seus anúncios e pronto, você fica fora do jogo. Isso acontece e muito, e você sabe disso. Existe uma forma prática de você poder colocar o seu site na sua cidade de forma orgânica. O que é melhor, é muito fácil mesmo. Eu vou provar para você. O que que acontece? Quando você presta um serviço na sua cidade, você tem que ter ciência do seguinte: cara, foca na sua cidade. Foca na sua cidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui de um cliente que ele atende lá em São José. É lá naquela redondeza ali de Florianópolis, Biguaçu, mas tem outras cidades, isso serve se for para Campinas, serve se você for para Niterói, serve se você for para Recife, e assim vai. Então, o que que acontece? Você tem que focar na sua região. Você tem que ser o mestre na sua região para fugir da concorrência. Simples assim, perfeito? "Ah, Luciano, eu não vou fazer tráfego pago". Cara, vai fazer tráfego pago, mas eu vou te explicar quando que você vai fazer o tráfego pago com o Google Ads, ou seja, busca de pesquisa. O seu cliente vai lá e busca o que que você oferece de serviço na sua região, perfeito? Bom, eu vou dar um exemplo aqui na minha tela. Olha só, primeiro, você tem que fazer essa pesquisa. Você não tem nada ainda? Então você começa, cara, pensa, dá uma olhada nesse vídeo e pensa e planeja. Você vai olhar aqui, ó, poxa, onde que eu tô? Eu vou dar o exemplo aqui do meu cliente que tem uma limpa-fossa em São José. Cara, limpa-fossa é desentupidora, o cara tem hidrojateamento, seja lá o que for, perfeito? Mas eu vou dar aqui o exemplo de limpa-fossa. Cara, limpa-fossa em São José. Cara, a pessoa que está em São José, cara, o Google sabe que ela está em São José. Se a pessoa pesquisar somente limpa-fossa, o Google sabe porque, cara, olha só, resultado para Niterói. Cara, eu estou exatamente em Niterói agora. Se eu coloco só limpa-fossa e o Google sabe que eu estou em Niterói, ele vai me trazer resultado somente de Niterói. Mas não, aqui eu forcei, limpa-fossa em São José, perfeito? Então, olha só, quando você for analisar, pesquise, você tem que pesquisar as palavras-chaves para o seu negócio, perfeito? Então, o que que você vai fazer? Você vai pesquisar na sua região o que está acontecendo, o que que o Google está entregando para você, tá? Tudo vai pela intenção de palavras-chaves. O Google, esse é o segredo de tudo, é o Google entregar a intenção da palavra-chave do que você está pesquisando. Então vamos lá, quando eu pesquisei aqui, limpa fossa em São José, olha o resultado que ele me trouxe. Primeiro, ele já me trouxe um anúncio aqui de um concorrente. Cara, ele está sozinho aqui, ainda tem um telelistas.net aqui. Claro que eu estou aqui com uma guia anônima para assim, para dificultar um pouco o Google, né, de saber a minha intenção, para não pegar ali meus históricos, né. Mas assim, pelo menos se eu tivesse com a minha guia logada, o Google já ia saber pelas minhas intenções de buscas e ia, né, inibir alguns anúncios, porque campanhas inteligentes elas funcionam assim, pela intenção, a mercado, se eu estou pesquisando ou não. Mas aqui eu estou com a guia anônima e estou pesquisando, limpa fossa em São José. Temos anúncios, tá, 2 anúncios aqui rolando agora. Depois, eu tenho anúncios locais. O que que são esses anúncios locais? Isso daqui vem de um carinha chamado Google Meu Negócio, tá? Se você é prestador de serviço, seja lá qual for, tá? Você atende numa região local, é obrigatório você ter isso daqui. Se você não tem isso daqui na sua empresa, totalmente otimizado, cara, bonitinho, você está deixando dinheiro na mesa, perfeito? Por quê?
Cara, as pessoas, quando elas estão pesquisando serviço local, é emergencial, cara, principalmente se for emergencial, elas querem já falar com a pessoa, elas querem ver a avaliação. Essas 5 estrelinhas aqui, cara, ela reluz igual a ouro. A pessoa vai ver isso daqui: "Caramba, 5 estrelas aqui, boa avaliação, vou ligar para ele". É assim que funciona, perfeito? Então você tem que estar aqui também. Depois, você tem aqui, ó, as pessoas também perguntam: "Luciano, o que que é isso daqui?" As pessoas também perguntam. Cara, o Google tá te dando, cara, uma sacada, ele tá te dando uma dica na sua frente. Ele tá falando: "Olha só, as pessoas também perguntam isso daqui. O quê? Qual o valor da limpeza de uma fossa?" Cara, o seu site tem que ter isso daqui. Ah, fala: "Ah, Luciano, mas eu como é onde que eu vou colocar?" Cara, coloca numa FAQ dentro do seu site, uma perguntas frequentes. Pô, lá na página do seu serviço que você está oferecendo o seu serviço, coloca lá, ó, perguntas frequentes. Qual o valor da limpeza de uma fossa? Cara, coloca lá qual o valor. Ah, mas eu não posso colocar valor porque vai assustar o cliente. Cara, coloca o valor médio. Coloca aí o mínimo e o máximo. Pronto, acabou. Outra coisa aqui, ó. O que fazer quando a fossa está cheia? Cara, coloca lá. Se você não quer colocar isso numa FAQ, coloca isso no conteúdo de um blog no seu site. Eu falei: "Ah, Luciano, mas aí eu vou ser blogueirinho, que pô, eu vou botar qualquer conteúdo lá". Não, cara, tem que ser estratégico. O Google ele já está te dando isso daqui, cara. Você vai lá no Chat GPT, depois eu vou explicar como que você pode pegar esse conteúdo aqui e pedir para o Chat GPT: "Chat GPT, cria um conteúdo otimizado com você no site", cara. As pessoas também perguntam isso. E olha só, imagina, se alguém chega aqui e clica nisso daqui, você vai para algum lugar com um blog. O seu concorrente tem um blog, cara. Você não vai ter um blog. Tá deixando dinheiro na mesa, perfeito? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Logo em seguida vem os resultados orgânicos do Google. O Google ele tem que entregar resultado relevante do que a pessoa está pesquisando. Olha aqui, ó. Limpa a fossa em São José, serviço 24 horas. Por acaso, esse carinha aqui é o meu cliente. Entendeu? Olha só, ele está ranqueando para a primeira posição de orgânico, porque aqui é patrocinado, aqui é busca local, aqui ele tem orgânico, tá? Ele está aparecendo. E se você tivesse que aparecer 3 vezes numa mesma busca? Imagina só, você aparece no patrocinado, você aparece nos locais e também aparece no que as pessoas também perguntam e no tráfego orgânico, ou seja, na verdade 4 vezes você poderia aparecer. Cara, isso é possível, é totalmente possível, perfeito? Então olha só, qual é a jogada aqui? A jogada primeiro, você tem que ter o seu site. O seu site ele tem que estar preparado para receber esse tipo de tráfego qualificado. Então eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Desse mesmo cliente aqui. Eu vou clicar nele aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Quando eu criei esse site, quando eu crio sites, seja lá qual for, para qualquer nicho, eu já antes de criar o site, eu já planejo quais as palavras-chaves que eu quero que cada página ranqueie nesse site. Você não pode nunca chegar: "Ah, vou fazer um site", e chegar lá para o web designer: "Ah, cria um site para mim". Pá, e pronto, acabou. Não, cara, você vai jogar dinheiro fora. Você vai jogar dinheiro fora. O que você tem que fazer é planejar. Você vai colocar no papel. O que que meu cliente tem que digitar no Google para poder achar o meu serviço? Você coloca lá: limpa a fossa, hidrojateamento, desentupidora, seja lá qual for. E depois você tem que brincar também com os termos relacionados à sua localidade, ao que você faz, aos seus benefícios e outros termos relacionados também, como limpa a fossa, por exemplo, limpeza de caixa de gordura, são coisas relacionadas, o Google vai entender. Então, por exemplo, o título principal dessa página, eu vou dar um exemplo aqui de uma página do meu cliente, que é Limpa a Fossa em São José. Cara, antes de criar essa página, eu já tinha todo esse texto aqui otimizado. Não só o texto, eu tive as páginas também, tá? Todas as páginas, todo o conteúdo, tá tudo aqui otimizado para quem pesquisar Limpa a Fossa em São José, tá? Quando eu criei esse texto, já foi praticamente otimizado para as pessoas me procurarem e me acharem no Google. Porque o Google, ele não entrega resultados de sites, tá? O Google ele não ranqueia site. O Google ranqueia páginas. Então, o seu site, o site do seu serviço de desentupidora, cara, o seu site tem que ter diversas páginas. Cada página desse site, você tem que pensar que ela tem que ser ranqueada para uma única palavra-chave.
Porque senão, cara, você vai fazer uma coisa que se chama canibalização de palavras-chave. O que que é canibalização de palavras-chave? É você pegar várias páginas do seu site e você querer ranquear todas elas para a mesma palavra-chave. Cara, não faça isso. O que você pode fazer, claro, se você tiver lá uma parte de dicas no seu site, como esse site aqui tem, por exemplo, vai falar como fazer limpeza de fossa eficiente. Cara, caramba, Luciano, o blog tem limpeza de fossa e eu também tenho o serviço de limpar fossa. O que que eu faço agora? Cara, existe uma forma de você fazer isso daqui, que é dizer que essa página aqui é o conteúdo principal, ou seja, ele é o conteúdo pilar. E todos os outros conteúdos que tiverem essa palavra-chave ganharem, o Google ele vai entender, opa, não, então essa palavra-chave eu tenho que ranquear é essa daqui, limpa a fossa em São José. Então, quando você diz que esse conteúdo aqui é o conteúdo pilar, você está dizendo que todos os conteúdos que apontam para essa página aqui, através de linkagens internas, você está dizendo que o Google está entendendo que esse cara aqui é o conteúdo pilar. E não é à toa que ele está em primeira posição, porque eu fiz muito isso, tá bom? Então vamos lá, você tem que ter uma estrutura, tá? Uma estrutura bem organizada no seu site. Primeiro é o título principal, tá? Que é o H1. Eu não vou entrar muito em termo técnico agora, para você não se perder. Mas eu vou dar as aulas futuras, eu vou criar uma página dessa do zero, tá? Do zero, para vocês aprenderem. Como que você pode criar um site realmente otimizado com SEO, e eu vou te mostrar quais as ferramentas que você tem que integrar ao seu site para você controlar isso, porque existe um controle, eu vou provar para você aqui. Para você começar a monitorar, para você mensurar os resultados disso daqui. Porque como é que você sabe que seu site essa página ela está otimizada com técnica de SEO? Quais são as palavras-chave que as pessoas pesquisam para eu poder ranquear essa página aqui? Você tem ferramentas super eficientes, gratuitas do próprio Google, que isso vai mostrar para você de forma clara, concisa, e você vai tomar decisões ali, perfeito? Então vamos lá. Descendo mais aqui, eu tenho aqui algumas informações, vocês se lembram lá das FAQs, né, que eu tenho outras informações? Cara, eu preferi colocar no próprio texto, né, porque as pessoas vão vir ali e vão pesquisar, de repente ela bota lá, qual o valor de uma limpeza de fossa? Cara, esse cara pode aparecer ali, né, como um conteúdo em destaque, um snippet, né, como destaque. E eu já tenho aqui, então esse conteúdo ele foi totalmente otimizado estrategicamente para isso, tá bom? Bom, em seguida, a gente precisa, depois que essa página ela tá totalmente pronta, a gente precisa dizer ao Google, Google, olha só, tá pronta a minha página, ou atualizei a minha página, porque frequentemente essa página ela não pode ficar estática, você tem sempre que fazer as otimizações, eu vou ensinar aqui na prática como que você faz isso, e você vai pegar essa URL, tá? E vai jogar em uma ferramenta do Google que se chama Google Search Console. O que que é o Google Search Console, Luciano? Cara, o Google Search Console praticamente é uma ferramenta que ela vai monitorar todo o seu site em questão de tráfego orgânico. Ponto. Ele vai dizer para você, cara, olha só, Luciano, seu site teve um total de cliques nos últimos 3 meses, teve um total de 1,14 mil cliques aqui, um total de 125 mil impressões. Cara, para uma desentupidora que paga quase 50 a 60 reais, eu vou provar para você, isso daqui você pagaria muito caro, mas isso daqui é tudo orgânico, tá? Isso aqui é tudo orgânico. E não levou menos de 1 ano para isso acontecer. Então vamos lá, qual é a jogada aqui? Primeiro, você tem que integrar o seu site tem que estar integrado com o Google Search Console, através de pedido de propriedade. Então é um códigozinho, tá? Futuramente eu vou fazer algumas aulas, então, cara, faz o seguinte, cara, você tá gostando, cara, cara, se inscreva nesse canal, porque só vou dar conteúdo gratuito, tá? Conteúdo gratuito. Tudo que eu faço no meu dia a dia, cara, eu vou assim, ó, jogar para vocês assim. Se você quiser pegar esse vídeo e gravar, tá? As aulas que eu vou dar, gravar, você pode até vender, tá bom? Então, olha só, inscreva-se aqui agora e se tá gostando até agora, dá um like porque ainda vai ficar melhor, porque eu vou mostrar o resultado no final do que tá acontecendo aqui. Então, simbora aqui, olha só. Eu tenho aqui 14 mil, total de 1,14 mil cliques, ou seja, 1.143 cliques em 3 meses.
total de 125 mil impressões. Eu tenho aqui uma taxa média de CTR, que é uma taxa de cliques, mas eu tenho a posição média também. Então, assim, eu tenho uma tendência aqui de subida, né, nos últimos 3 meses. E eu rolando aqui mais para baixo um pouquinho, eu tenho aqui, cara, é isso daqui que, cara, faz assim, você ganha o jogo. O que que é isso daqui, cara? Consultas, eu tenho aqui páginas, eu tenho aqui países, tenho dispositivos e tenho aspectos de pesquisas, tá? Então vamos lá, vamos em consultas. Consultas é basicamente o Google falando para você. Olha só, o Google tá te dando essas palavras-chave aqui, cara. Simples assim. Olha só, a pessoa te acha em algum momento, se ela pesquisar limpa a fossa. Cara, tá lá. Você vai aparecer de alguma forma. Por que que eu sei disso? Porque eu tenho aqui, ó, um total, nesses últimos 3 meses, um total de impressões. Então, 9.607 impressões. O que que são as impressões? Impressões é quando alguém pesquisa limpa fossa, o seu site aparece. Ou seja, quando eu estou aqui rolando aqui, ó, limpa fossa, eu estou aqui, botei limpa fossa e em algum momento, opa, apareceu. Simples assim, tá bom? É isso que é impressão. Pô, clique. Cara, clique é clique. A pessoa chega aqui, pega aqui inclusive aqui, ó, o cliente está aparecendo 2 vezes aqui também, ó, para um termo aqui, eu vou te explicar o porquê isso, para o mesmo termo. Eh, Quando a pessoa clica, clicou no seu site, pronto, acabou, é um clique. O Google ele vai te monitorar dessa forma. Eu tenho aqui outros termos também, ó, limpa fossa em São José, olha só, ganhei essa palavra-chave, é uma palavra-chave muito relevante para o negócio. Cara, tráfego orgânico é aquilo. O tráfego orgânico, ele é valioso porque ele é totalmente relevante para o usuário, independente se é anúncio ou não. Por quê? Porque se a pessoa está pesquisando limpa fossa São José, olha só, cara, 281 impressões. Cara, é aquela região, tem gente pesquisando ali. Você imagina, você não gastando nem um centavo, o seu site ia aparecer. Cara, é exatamente isso. Porque, olha só, pensa bem, é um risco. Pensa, pensa, bota a cabeça para pensar agora. Olha o risco que você tem. Se você depender 100% de anúncios patrocinados, 100% de anúncios patrocinados, se você cortar isso do dia para a noite, o seu negócio ele vai ficar sem movimento nenhum. O seu telefone vai parar de tocar e você não vai receber. E isso é um risco. Porque você está colocando, cara, os ovos tudo no mesmo cesto. Se esse cesto cair no chão, já era, acabou. Você não sabe o dia de amanhã. As plataformas de anúncio, elas mudam as políticas o tempo todo. Agora, o orgânico, não. O orgânico, Luciano, o orgânico demora. Cara, demora. Demora aí pelo menos no mínimo uns 6 meses a 1 ano para você já começar a ver uns resultados. Ou seja, não fazer anúncio e você começar a receber contatos do mesmo jeito. E é aí que está a sacada. Vai ter uma hora, a coisa começa a acontecer, você começa a aparecer, você fica no topo da busca, que, cara, se você não precisa mais anunciar, se você deixar de fazer um anúncio impulsionado, você não vai deixar de receber um contato. Você não deixa de receber, cara, porque é orgânico. A pessoa vai no Google procurar as coisas. É um serviço emergencial. Se for um serviço emergencial, ela vai lá e vai buscar no Google. Poxa, eu preciso de desentupir minha fossa, desentupidora de fossa. Cara, ela vai lá e vai buscar. Você não concorda? Ela não vai nas redes sociais buscar isso. Ela fala, tô, eu tô, minha caixa de gordura entupiu. Vou lá no Instagram procurar um desentupidor. Cara, não é assim. Não é assim. Ela vai no Google buscar isso. E você tem que aparecer no Google, tá? De que forma? Cara, patrocinado. Vai no patrocinado. Vai no orgânico. Local, tá bom? Fala, Luciano, mas aí é para fazer patrocinado ou não é? Cara, é para fazer quando você tem a palavra-chave orgânica no topo, tá? No topo. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, quais as palavras-chave que eu anunciaria para esse meu cliente aqui. E anuncio, tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó, resumindo aqui, eu tenho as palavras-chave que o Google me dá e eu tenho aqui o top de cliques e eu também tenho o top de impressões. Então eu já tenho aqui, por exemplo, eu tenho que limpa fossa, desentupidora, como desentupir vaso, desentupidora em Florianópolis. Se eu parar para pensar, todas essas palavras-chave aqui, elas têm um valor. Cada uma tem um valor, nada é de graça. O Google, se você tiver que patrocinar alguma dessas aqui, você vai ter que pagar, tá? E não é barato. E aí eu vou te mostrar o porquê.
Só que, além das consultas, eu também tenho as páginas. Então, o que que é essa aba que ela mostra? Essa aba ela mostra quais são as páginas que mais tiveram cliques nos últimos 3 meses. Olha aqui, ó, eu tenho Limpa Fossa em Florianópolis, que é a minha top, né? Qualquer coisa que eu pesquiso aqui de Limpa Fossa em Florianópolis, ou se eu estivesse em Florianópolis, cara, ia aparecer, tá? Ia aparecer lá, tá? E tem outras páginas aqui também, né, no top aqui de cliques, ó. Eu tenho aqui como desentupir fossa, olha só, como desentupir fossa. É aquela coisa do blog que eu te falei. Que ele leva autoridade para esse cara aqui, porque esse cara é o primeiro, tá? Mas eu tenho um conteúdo. Quando eu clico nesse quadradinho com uma setinha para cima, ele leva exatamente para o meu conteúdo, tá? E o meu conteúdo tá aqui, ó. Como desentupir fossa, tente resolver com essas 5 dicas infalíveis. Alguém vai consumir isso em algum momento, gente. Alguém vai consumir isso. Isso aí o Google ele vai mostrar. O que tiver de texto aqui, ele vai mostrar. Ah, Luciano, mas quais são as palavras-chave que ranqueiam para esse conteúdo? Cara, é só clicar em cima dessa página, que o Google ele vai trazer a filtragem dessa página, e agora você vai clicar aqui em consultas. Ou seja, quais são as palavras-chave que ranqueiam para essa página aqui? Eu tenho aqui, ó. Então eu tenho como desentupir fossa, desentupir fossa, como desentupir fossa séptica, palavras-chave relacionadas. Ó, desentupir fossa, esgoto. Como desentupir fossa de esgoto. Cara, perfeito, ótimo. Malandramente, o que que eu faço, tá? Na hora que eu vou fazer as otimizações, porque é aquilo, você nunca pode deixar o seu site estático. Você nunca deixe seu site estático. O Google, ele gosta de atualização. Por exemplo, se eu falar para vocês que esse mesmo conteúdo aqui, em um momento ele era pequenininho. Ele era pequenininho, cara. Eu acho que ele não chegava nem aqui nessa página aqui, tá? Ele não chegava nem nessa página. Mas como é que você faz um conteúdo crescer? Simples. Olha, se eu chegar aqui, eu vou pegar aqui uma palavra-chave que está me posicionando bem aqui para essa página. Então, eu vou chegar aqui, ó, por exemplo, essa daqui com sexto, ó, como desentupir fossa. Como desentupir fossa, eu vou pegar esse cara aqui e eu vou vir aqui no meu texto e eu vou ver aqui, ó, como desentupir fossa. Se bem que como desentupir fossa já tem. Não, isso aqui eu não vou otimizar, não. Vou pegar uma outra aqui, ó. Ó, como desentupir fossa de esgoto, tá? É um termo bem exato. Eu vou pegar aqui, ó, vou dar um Ctrl F, porque aí ele vai abrir esse promptzinho aqui em cima e ele vai me dizer o seguinte: olha, pesquisa esse texto, esse termo lá no texto. Olha, eu não tenho no meu texto como desentupir fossa de esgoto, tá? Mas eu tenho como desentupir fossa. Ou seja, é um termo relacionado, perfeito? Mas eu não tenho como desentupir fossa de esgoto. O que que eu faço? Eu vou tentar inserir no meu texto ou uma nova seção. O que que seria uma seção? Seria algo igual a isso daqui, tá? Seria algo igual a isso daqui, que eu colocaria da seguinte forma: como desentupir fossa de esgoto, como um título mais extenso. Ou então, eu tentaria inserir de forma natural no texto, em algum texto, como desentupir fossa de esgoto. Dessa forma, o Google ele vai te dar essa palavra-chave. Ele vai ver que, nossa, peraí, estão pesquisando como desentupir fossa de esgoto. Qual o texto que tem na internet? Isso em menos assim, pessoal, em menos de 1 milionésimo de segundo. Qual é o texto relacionado ao assunto que, cara, tem como desentupir fossa de esgoto para eu entregar para a pessoa que pesquisou? Cara, o Google ele vai fazer isso em menos de 1 milionésimo de segundo, tá? E ele vai buscar todas as páginas da internet para isso. E você vai ganhar vantagem, porque você já está bem posicionado. Então, se você tem essa palavra-chave dentro do seu site, o Google ele vai começar a subir mais ainda o ranqueamento dessa página aqui. Ou seja, para essa palavra-chave, ele está ranqueando aqui na posição média de 7,1. Posição média, não quer dizer que está lá naquela posição, mas ele está ranqueando em algum momento. Por exemplo, se eu pegar aqui agora, como desentupir, vamos ver aqui se aparece de alguma forma esse conteúdo. Ó, já aparece como desentupir fossa, resolva essas 5 dicas. Fala, Luciano, mas aqui está em primeiro, né, desse meu cliente. Ela está em primeiro. Sim, porque é a posição média dos últimos 3 meses. Isso significa que lá atrás, essa página aqui devia estar, cara, na 10ª posição, 8ª, e foi subindo. Só que com essas otimizações, a coisa acontece. Cara, faz isso, faz isso. Nunca deixe seu site de forma estática, tá? De estático. Ou seja, deixa lá meu conteúdo pronto. Cara, o Google, ele sabe, ele gosta de atualização. Então, a forma que eu faço é essa.
Eu pego aqui informações de posicionamentos. Ó, o que é bom para desentupir fossa, né? Olha só, outro item aqui também, ó. Se eu pegar aqui no meu texto aqui, se eu pegar aqui nele aqui, vamos voltar aqui. Se eu pegar aqui, será que eu tenho esse termo lá no ó, não tem. Ó, o que é bom para desentupir fossa? Cara, opa, legal. Será que eu posso botar isso numa FAQ? Né, de repente eu posso colocar. Cara, eu vou depois que terminar essa aula eu vou fazer isso daqui, entendeu? Porque, cara, isso aqui vai subir ainda mais. As pessoas, pessoal, elas antes de ver um serviço, elas vão tentar fazer por si mesmas. Então chega lá o cara que é o faz tudo, sabe, aquele cara que é o morador. Cara, o que que é bom para desentupir fossa? Cara, ele vai pesquisar. Antes ele vai pesquisar, ele vai lá no Google, cara, o que é bom para desentupir fossa? Como desentupir fossa? Cara, ele vai ver que o negócio não é fácil, é difícil, entendeu? Mas ele vai consumir um conteúdo. Ele vai consumir um conteúdo. E quando ele consumir esse conteúdo, ele vai ver, cara, isso não é para mim. Eu vou, cara, terceirizar isso daqui, eu vou chamar alguém. Cara, chama. Entendeu? Costa lá, gostou desse artigo, como desentupir fossa, tente resolver essas 5 dicas infalíveis. Cara, chama a sardinha pro seu barco, cara. Pede lá pra pessoa, ó, ficou difícil? Cara, chame a desentupidora tal. Cara, clique no botão no WhatsApp e ela vai fazer isso. Ela vai pegar um orçamento com você, pelo menos, para saber se tá tudo ok. Ela vai estar em Florianópolis, porra, vai que, não é? Você consegue algum serviço ali também. Então, todo o conteúdo ele tem que ser estruturado para entregar valor. Valor em que sentido? Valor de você resolver o problema da pessoa. Para isso serve, tá? Por isso que o seu site, frequentemente, toda semana você tem que ter um conteúdo relacionado. Só que nunca se esqueça de dar autoridade para a página principal, que é do serviço. É o serviço que gera dinheiro. Aqui não, aqui é dúvida, tá? Então você vai ter que fazer de forma técnica, dar autoridade para a página seguinte, perfeito? Então vamos lá. Então, continuando aqui. Tá bom? Eu tenho aqui algumas outras informações, né, que eu não vou chegar muito ao quesito técnico aqui do Google Search Console, mas eu vou botar uma outra informação aqui, uma outra dica, na qual vocês podem ter mais insights. Eu vou pegar aqui, nos últimos 3 meses, eu vou pegar todas as consultas que aconteceram aqui e um total de impressões. Nesse total de impressões, na ordem do que teve mais impressões, ou seja, eu apareci mais. Eu vou pegar aqui, ó, nesse quadro desse filtro de linhas aqui, eu vou botar top consultas. E eu vou colocar aqui que contém. Eu vou conter o quê? Coisas de perguntas. Por exemplo, como? Ó, como? Aí o Search Console ele vai filtrar todo mundo que traz o que contém como no título, tá? Na palavra-chave. Então aqui, ó, como desentupir privada com garrafa PET. Pô, nem sabia que isso aqui existia, mas vamos lá. Ó, como desentupir vaso sanitário com garrafa PET. Cara, muita gente pesquisa isso daqui. Então, cara, às vezes vale a pena, né? De você fazer o seguinte, pegar isso daqui, fazer um artigo ou colocar isso daqui na página que está ranqueando para essa palavra-chave aqui. Então, olha só, por exemplo, como desentupir privada com garrafa PET. Se eu não me engano, eu já até fiz isso daqui. Eu tenho aqui a página, ó, tá vendo? Como desentupir vaso sanitário com garrafa PET. Então é ótimo. Uma outra sacada também, que não faz parte desse vídeo, dessa aulinha aqui, é você pegar esse conteúdo, né? Como desentupir vaso sanitário com garrafa PET, e, cara, você fazer um vídeo no YouTube de forma prática. E você pega esse vídeo lá no seu canal no YouTube e coloca o vídeo também na mesma página do seu blog. Então fica tudo interligado, tá? Isso aumenta a sua autoridade, tá? Isso aumenta a sua autoridade e muito. Mais uma coisa aqui, tá vendo? Mais uma página que está subindo aqui. Então, assim, são jogadas que vocês têm que trabalhar de forma inteligente, tá? Tem que ser de forma inteligente. De forma inteligente como? Cara, não dependa só de uma fonte de tráfego, tá? Não dependa. O Google, ele te dá a faca e o queijo na mão. Isso aqui raramente é divulgado como que funciona. Por quê? Porque esse serviço de SEO não é um serviço barato, mas ele é gratificante, tá? Por quê? Se você não continua com o serviço de tráfego orgânico, SEO, cara, isso daí ele continua, ele vai no embalo. É diferente de um tráfego pago. Se você deixar de pagar um gestor de tráfego, se você deixar de pagar uma campanha de Facebook, de Google Ads, como eu falei, o seu negócio vai parar. Tráfego orgânico, não. Tráfego orgânico, ele continua. Ele vai trazendo negócios para você, tá bom? Bom, isso daqui
é uma ferramenta gratuita, como eu falei, só que ela pode ser integrada com outras fontes de tráfego também, ou seja, para você mensurar resultados. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa ferramentinha aqui, que ela é o Uber Suggest, né? O que que o Uber Suggest faz? Você pode integrar o Search Console com esse carinha aqui, com a sua conta Google, simples assim. Você vai lá e loga com a sua conta Google, que está integrada com o Search Console. Ele vai te trazer diversas informações, mas em tempo real. Em tempo real, como assim? Aqui no Search Console, se você for analisar aqui, ele traz palavras-chave gerais, certo? Ele traz palavras-chave que até você ganhou, tá? Que você ganhou e, pô, tipo assim, pô, caramba, gostei dessa aqui, mas vou ficar de olho nela. Não. Aqui no Moab Suggest, você pode colocar as palavras-chave já estratégicas que você quer monitorar em que posicionamento você está agora. Por exemplo, esse carinha aqui, eu vou botar para celular, porque a maioria das pessoas acessam pelo celular, tá? Eu vou pegar aqui, ó, uma localidade, São José, porque você pode colocar isso também. No Web Suggest, você pode colocar, poxa, olha só, eu quero tráfego para palavra-chave somente para São José. Pronto, cara, você está monitorando para aquela região, tá? Eu tenho aqui algumas informações, olha só. Quantas palavras-chave eles estão ranqueando na primeira posição? Por exemplo, desentupidor em São José. Eu estava na segunda posição até algum tempo atrás, eu subi para a primeira, tá? Ah, o volume, ah, Luciano, mas o volume é só 20, cara. É só 20. Mas isso daqui as ferramentas elas não sabem, tá? Porque o nível de busca, cara, ele é ínfimo, tá? Mas quando eu falo ínfimo, não é que é 20 ao pé da letra, não. As pessoas perguntam, mas essas ferramentas, como elas trabalham com média de pesquisa, elas não têm como pegar esse volume todo. Mas tem pesquisa sim, tá? Então você tem uma palavra-chave para desentupidor em São José, você tem limpa-fossa em São José, serviço de desentupidor, uma coisa até mais, né, e as pessoas pesquisam mais, né. Ó, tem uma outra aqui, ó, desentupidora de fossa. Ó, essa daqui então, ó, tem uma média de 480 pesquisas. Eu tenho aqui, ó, desentupidor em São José SC, tá. Então isso daqui, pô, imagina, pesquisando, né, eu pagando isso aqui para o Google, eu apagaria um olho na cara. Olha essa daqui, ó, 1.600 volumes de busca médio, tá. No mês, tá na segunda posição, tá estagnado aqui. Então, é o tipo de otimização que eu uso essa ferramenta para poder otimizar ainda mais esse cara aqui. Só que, como é que eu faço para esse cara? Poxa, Luciano, eu já fiz de tudo. Eu já, cara, já otimizei, já coloquei todas as palavras-chave que tinha que colocar, e agora? Meu site não sobe, ele só fica na segunda posição. Calma que eu vou te dizer exatamente assim, que é a cereja do bolo como que você coloca sites na primeira posição através de ganhos de autoridade? Calma que eu vou dizer exatamente o que você precisa fazer. Bom, tem mais algumas outras aqui, de média de terceira posição. Ó, essa daqui, ó, desentupidora em São José, ela pulou de 24, da posição 24 para terceira, né? Em algum espaço de tempo aqui. É legal, eu vou começar a trabalhar essa também. E, dessa forma, vocês podem ver todas as localidades, por exemplo, a nível Brasil, né, se vocês for o caso, mas como vocês querem focar negócio local, vocês têm que colocar, cara, foca no local, porque dá muito mais certo, é menos concorrência. O seu concorrente, cara, ele não sabe que isso é possível, ele não sabe que isso é fácil. Ou ele, assim, pouca gente divulga. A gente vê, a gente tá numa um hype de tráfego pago, tudo é tráfego pago, e as pessoas esqueceram do tráfego orgânico. E é aí que tá o oceano azul, tá? Você tá nadando sozinho, se você começar isso daqui agora, cara, você vai colher muitos frutos lá na frente, tá bom? Então vamos lá. Como que você faz para um site ganhar autoridade, tá? O que que acontece? Existe um termo, tá, que a Moz é uma empresa, né, de SEO, de otimizações de site, que ele monitora, né, níveis de links e níveis de autoridade de site. Ela tem 2 métricas que se chamam DA e PA. O que que é o DA? DA se chama Domain Authority, ou seja, autoridade de domínio. O que que é autoridade de domínio, Luciano? É o quanto o seu site tem de autoridade, o seu domínio tem de autoridade para você merecer boas posições no Google. Porque você imagina só, todo mundo quer ranquear na primeira posição no Google, correto? Porque antes era assim.
Aí você cria o seu site agora. Ah, vou botar lá, né? Limpa a fossa em São José, agora vou ganhar lá o concorrente do Luciano. Perfeito. Ah, tá ferrado. Cara, não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque você tem que merecer. Você tem que ter autoridade para ganhar lá. Então, por exemplo, se a gente pega um domínio, um painel de controle aqui, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, estimativa de tráfego, eu vou botar aqui, ó, o domínio tupidora.com.br. Se eu botar aqui agora, esse domínio, ele vai me dar aqui algumas métricas. Por exemplo, o Domain Authority, olha só, o Domain Authority desse site aqui, para estar na primeira posição, cara, ele só tem 10, a posição de 10. É uma métrica que ela vai de 1 a 100. É uma escala logarítmica. É mais fácil sair de 1, mas é muito difícil chegar a 100. Tá? Acho que nem o Google tem 100, para vocês terem uma ideia, que é o site mais acessado do planeta. Mas com 10, somente com 10, ele está numa crescente. E isso acontece assim, porque não tem concorrente à altura. Concorrente é fraco, concorrente é fraco. A maioria desses serviços, a concorrência é fraca, porque não sabe fazer SEO de forma efetiva, tá bom? Então, olha só, o que acontece? Domain Authority, baixo. O que é um Domain Authority? Fala aqui, ó. É uma pontuação criada pela Moz que prevê o posicionamento de um site nos resultados de busca, ou seja, SERPs. Essa pontuação varia de 1 a 100. Quanto mais alta, maior a capacidade do site de se posicionar entre os primeiros resultados. E é exatamente isso, tá? Na maioria dos meus trabalhos, como especialista em SEO, eu foco no aumento desse cara aqui. Tá, Luciano, mas como é que você aumenta esse cara? É simples. Imagina o seguinte, a gente tem o site A, né, que é de algum parceiro, é um site de notícias. Vamos supor, o UOL. Né? Se eu pegar um UOL aqui da vida, vamos ver quanto que o UOL.com.br ele tem. Olha só, um Domain Authority incrível aqui, ó, 96. Olha só quantas palavras-chave orgânicas. Tráfego mensal aqui, né? Então é bastante coisa. Você imagina, tá? Você imagina o seguinte, você ter um artigo, seja lá no UOL, alguma coisa, mencionando que o seu serviço é uma referência no que você faz. Se o UOL, que tem 96, aponta para o seu site, o UOL ele começa a transferir autoridade para o seu site. É como se o Silvio Santos chegasse lá no programa dele, né, e chegasse lá e falasse do nada o meu trabalho. Cara, olha só de quanta autoridade. Eu não ia ter vazão para poder atender cliente. É mais ou menos assim, tá? Então, o que acontece é o seguinte, para você ganhar autoridade, você precisa disso daqui. Backlinks. O que são links? Backlinks. Quantos links advindos de outros sites para este domínio? E é exatamente isso. Tem o site A, seja lá qual for, que tem um artigo lá no site dele. Ele vai lá, tem uma âncora, que é um texto com um link, que tem uma palavra-chave estratégica, que aponta para a página que você quer ranquear no seu site. Ponto. Isso é um backlink. Quanto mais backlinks de qualidade o seu site tiver e receber de sites de grande autoridade, mais o seu site vai ficar bem posicionado, tá? A proporção de backlinks, ela, é claro, você não precisa assim, vou encher meu site, vou comprar 100 backlinks. Cara, não, isso é artificial. O Google ele vai saber que tem alguma coisa ali. Não, ele não vai colocar você em bom posicionamento. O que eu recomendo é, cara, semana sim, semana não, consiga backlinks de qualidade, links que tenham autoridade, links de sites que tenham bons acessos. A maioria do meu trabalho com SEO é sempre buscar isso para os meus clientes. Pegar links de boas qualidades, pegar algum blog, alguma agência que tenha um pub editorial, que trabalha com UOL, que trabalha com o Valor, que trabalha com outros blogs de altos nichos, que não são baratos, né? Tentar conversar com eles. Cara, olha só, você cobra para fazer um editorial, para você levar tráfego para o meu cliente, cara, eles vão cobrar, é uma negociação. Ou não, ou você arruma uma parceria, né? Existem grupos de WhatsApp desse nicho, né, de SEO, que tem lá o Joãozinho, que ele tem lá pelo menos uns 5 blogs lá, que ele quer um texto. É só mandar um texto para ele, que ele vai lá e publica o link no seu artigo. Porque esses caras, às vezes, eles ganham com AdSense, com anúncios. Então, assim, ele vai aceitar numa boa. Claro, o seu conteúdo tem que ser estratégico.
Você não vai pegar qualquer conteúdo feito, né, nas coxas e botar meia dúzia de palavras lá e, cara, dá pro cara. Eu não aceitaria e ele também não vai aceitar. Então você tem que ter um conteúdo bonito, legal, todo otimizado com estratégias de SEO, com títulos, subtítulos e colocar o seu link âncora lá, cara. Joãozinho, pô, você publica isso nesse site aí, que eu, cara, eu gostei dele, tem boa qualidade. Cara, o Joãozinho vai publicar, daqui a alguns dias o Google contabiliza isso. Como é que você sabe que o seu site está ganhando links? No próprio, voltando lá no Google Search Console, você tem aqui, ó, na parte de links, tá? Na parte de links, você tem aqui, ó, na parte aqui, ó, principais sites com links. Olha quantos sites esse site aqui ele recebeu, tá? Olha só assim, só conteúdo de primeira. Se eu pegar aqui um conteúdo de um site desse, cara, foi um conteúdo com mais de 1.200 palavras, 2.000 palavras, que eu ofereci lá pro cara, ele adorou e ele publicou, e vai. E esse site tem autoridade, tá? Esse site tem autoridade. Eu não pego qualquer um, tá bom? Então, assim, ao total de 48, cara, vai conseguir muito mais. Até o final do ano a gente está planejando 100, mas isso não só para esse cliente, mas, cara, para todos os nichos, tá? Isso é para qualquer nicho, isso funciona, tá bom? Então, assim, voltando aqui agora no Web Searches, a gente tem a monitoração aqui também de palavras-chave orgânicas, como é que você ganha, assim como você perde. Então, quando você começa a fazer SEO de forma inteligente, você começa a ganhar palavras-chave. Isso daqui ele não pega daqui dessa ferramenta, ele vai lá no Search Console e busca essas palavras-chave aqui. Então são palavras-chave que ranqueiam você ali no verdinho, da primeira até a terceira posição, né? Claro que isso aqui é dual, né? Eu estou pegando aqui dual, mas para cada cliente, cada caso é um caso. Deixa eu voltar aqui para o meu carinha aqui. Pronto. Vamos ver como que esse cara ele tá crescendo. Tá vendo? Ó, ele tá numa crescente aqui. Ele tem algumas palavras-chave, ó, 2 palavras-chave ranqueadas na primeira e terceira posição, ou seja, o top 3. Cara, é o sonho, né, de qualquer empresa que tá querendo chegar no Google. Mas nem sempre foi assim, tá? Então aqui, em 2022, por exemplo, até ali em junho, a gente começou a crescer, quando a gente começou a fazer um trabalho mais efetivo, tá? E assim vai, tá? A coisa acontece mesmo. São as palavras-chave mais bem ranqueadas e, mais uma vez, são as palavras-chave que ranqueiam ele em algumas posições. Ó, essa daqui, desentupimento, ó, mais uma ideia de palavra-chave. Não preciso pegar lá no, no, no Search Console. Daqui mesmo, tem 4.400 buscas mês. Tá me posicionando na quarta posição. Eu vou pegar, vou ver qual a página que ranqueiam para esse cara aqui lá no Search Console, vou dar força para ela através de backlinks. Então, eu vou prospectar backlinks de qualidade. Cara, vou pegar pelo menos uns 10 de sites bons. Cara, aponta para esse site aqui, que tem desentupimento de foto, desentupimento, e assim vai, tá bom? E assim, a gente começa a ter assim, mais controle no que a gente vai fazer. No final das contas, eu sempre falei, né? Eu falo aqui, se você tivesse que pagar por uma palavra-chave dessa, você paga muito caro, né? Se eu vier aqui agora no Google, né, na ferramenta do Google Ads, se eu pesquisasse aqui agora as palavras-chave que ranqueiam, vou botar nível Brasil, tá? Para pegar uma média geral. Por exemplo, desentupidora. Tudo bem, ela tem de 100 mil a 1 milhão de pesquisas. A concorrência é alta demais. Alta demais. Você pagaria aqui, no mínimo, uns R$ 7,88 em um clique, no máximo R$ 68,23. Ou seja, lance superior nas páginas. Se você quiser aparecer no topo, tu tem que anunciar pagando R$ 68,23. Cara, é um absurdo isso. Rapaz, imagina, você ter que receber 10 cliques disso daqui. 10 cliques. Cara, tu vai ter que, em 10 cliques, tu vai ter que pagar mais de R$ 180 e não garante, nada vai garantir que esses 10 cliques o cara vai entrar em contato com você. Às vezes é o seu concorrente que está clicando no seu anúncio para isso. Só que no orgânico não. Orgânico, se ele clicar no seu site, ele está até te ajudando, porque a taxa de impressões com cliques, ou seja, a CTR aumenta a relevância do seu site. Então é um tiro contra o seu concorrente, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, limpa fossa, ó, R$ 30. Limpa fossa em São José, olha só, a palavra-chave estratégica do meu cliente, 3402. O que eu faço nesses casos? Eu já vi aqui. Bom, meu concorrente, para limpa fossa em São José, ele está em primeiro no Google. Volta e meia, ele também está nas primeiras posições, também lá na busca local. Cara, para limpa fossa em São José, esse termo exato. O que eu faço nesses casos? Eu pego essa palavra-chave, exatamente essa,
que já posiciona o meu cliente no Google, se eu pegar aqui, posiciona ele no Google, nas primeiras posições, cara, eu vou anunciar exatamente essa palavra-chave para o anúncio dele no Google Ads. Cara, como assim exata? Primeiro, quando você vai anunciar, quando você coloca a palavra-chave ampla no Google Ads, ou seja, ela aberta sem nada, assim do jeito que está, você pode receber muitos outros tipos de cliques. Perfeito? Então, cara, o que, que vai acontecer? Você pode pagar caro e nem aparecer também no orgânico. Quando você coloca o termo na frase, ou seja, entre aspas, esse termo aqui entre aspas, isso significa que você está dizendo para o Google Ads, olha só, o que a pessoa digitar lá na pesquisa, tá? Ou seja, aqui, esse termo aqui, entre aspas, tem que conter. Por exemplo, limpa fossa em São José. Então, se ela pesquisou limpa fossa em São José, por exemplo, SC, você não concorda que limpa fossa em São José contém na palavra-chave? Cara, perfeito. Eu só vou ver o seguinte: se a frase, se limpa fossa em São José, meu cliente apareceria também. Então eu vou ver, opa, ele aparece também. Então a frase eu vou trabalhar também. Então, quando eu for fazer anúncios no Google, eu coloco o termo da frase, independente de qualquer coisa, tá? Eu coloco lá. Pronto, eu vou trabalhar. E por último, eu trabalho também o termo exato, ou seja, entre colchetes. Eu estou dizendo para o Google, Google, olha só, o meu cliente, o cara aqui que for pesquisar isso, ele tem que digitar isso. Tá? Mais nada, o que tiver atrás, o que tiver na frente disso daqui, não aparece. Ele tem que digitar isso. E isso vai acontecer. Então, quando ele pesquisar, o meu cliente ele vai aparecer no orgânico, pode aparecer nas pessoas que também perguntam por causa do blog, pode aparecer aqui também como patrocinado, porque a gente coloca como uma extensão de anúncio, aí ele fica aqui nas primeiras posições. Se eu pegar aqui, deixa eu ver, ó, isso aqui é um patrocinado. Tá vendo? Então, você pode aparecer também no mapinha e também nos resultados de patrocinados. Então, olha só, vamos lá, raciocina. O seu cliente, ele vai pesquisar limpa a fossa, ou na sua cidade, seja lá onde for. Você vai aparecer somente quando ele pesquisar aquilo no patrocinado. Você vai aparecer nas buscas locais e você também vai aparecer no orgânico. Ou seja, você pode aparecer de 3 formas diferentes em uma mesma busca. Cara, é isso que vira o jogo para esse tipo de serviço. Não só para esse tipo de serviço, para esse tipo de estratégia, para negócios locais, é o que eu faço para a maioria dos meus clientes. Eu sempre falo, cara, olha só, vai fazer tráfego pago? A maioria vem me buscando para fazer tráfego pago. Olha só, não quer fazer tráfego orgânico? E eu explico por A mais B. Eu tenho que mostrar para o cliente porque isso é importante. E ele entende. Eu falei: "Caramba, é mesmo, cara. Pô, se eu parar de fazer tráfego pago, acabou meu negócio". É verdade, mas o tráfego orgânico não. O tráfego orgânico, ele começa devagar, ele é doloroso, mas, cara, ele é gratificante no futuro, tá bom? Isso para qualquer coisa, para qualquer negócio, até para e-commerce, tá? Para e-commerce. Nas próximas aulas eu vou fazer um compilado de aulas de como fazer esse tipo de estratégia para vários nichos, tá? Pessoas que têm consultório, pessoas que têm e-commerce. Ah, o e-commerce dá para fazer também? Cara, dá. E-commerce é até melhor. Porque e-commerce, cara, você pode posicionar seu produto aqui, ó, e de forma gratuita e local também, tá bom? Então, essa aula aqui, ela foi basicamente para mostrar, tá, que é possível, tá? São métricas aqui reais. Futuramente eu vou fazer tudo na prática, criando do zero, desde criando a página, como que a gente pega ali o planejamento e bota na prática, fazer configurações com o Google Search Console, como é que a gente integra o nosso site, como é que a gente integra com outras ferramentas também, que, cara, é o melhor custo-benefício para você ter esse controle, e tudo de forma prática, tá? Eu vou pegar exatamente do que eu faço no meu dia a dia. Beleza? Então, olha só, eu vou ficando por aqui. Cara, se você gostou, faz o seguinte, cara, se inscreva aqui no canal aqui, cara, que vai ter muito conteúdo de valor assim. Eu vou ensinar tudo na prática, perfeito? Sem mimimi, eu vou pegar mesmo, vou abrir a tela do computador e mostrar como se faz ao vivo, tá bom? E, cara, me siga lá nas redes sociais, cara, que vai ter vários videozinhos lá, cara, com sacadas assim rápidas, assim, que eu vou pegar o que eu fiz agora, o que deu certo, o que eu fiz, o que não deu certo, não é para você fazer também, beleza? Então, cara, ó, vejo você na próxima aula e até lá.